De todos os casos de crimes em todo o mundo, os que envolvem canibalismo são os mais assustadores. Existem vários casos onde psicopatas cometem atrocidades, mas um deles, ao menos para mim, foi o pior de todos. Eu, o detetive Bira, estou aqui para contar mais uma história para vocês. Armin Meiwes era um técnico de informática que vivia na cidade de Rotemburgo, na Alemanha. Nascido no dia 1º de abril de 1961. Armin sempre foi descrito pelos amigos próximos como uma pessoa amigável e sensível. Quando eu analisei o caso e tive acesso ao interrogatório dos seus vizinhos, eles disseram que Armin era uma pessoa agradável desde criança, que ele cortava grama, conservava seus carros e às vezes até convidava para o jantar. Mas mal sabiam eles que, na verdade, ele era um criminoso muito, mas muito estranho. Ele gostava de carne, mais especificamente de carne humana. Ele sempre morou com sua mãe. Ela o acompanhou em tudo que pôde, desde em excursões da escola até quando ele participou dos treinamentos do exército. Porém, Armin teve uma infância muito solitária. Quando seu pai e seus 2 meio-irmãos abandonaram a família, ele ficou um pouco traumatizado. Quando sua mãe morreu, ele passou a morar sozinho e começou a ter uma segunda vida na internet, onde frequentou sites envolvendo canibalismo. No ano de 2001, Armin começou a fazer algumas postagens estranhas na internet. Em um site da Deep Web chamado Canibal Café, e que hoje está fora do ar, Armin fez algumas postagens estranhas. O site continha fóruns onde internautas postavam seus fetiches estranhos sobre canibalismo. Usando o nome Frank, Armin fez a seguinte postagem no fórum do site: procurando por pessoas de 20 a 30 anos, bem construídas, para serem abatidas e depois consumidas. Estranho, não? Bom, ao que tudo indica, ninguém iria responder à postagem de Armin. Até porque, quem iria desejar ser comido por um canibal? Mas a verdade é que na Deep Web nós podemos encontrar de tudo, inclusive pessoas que querem ser comidas por canibais. Várias pessoas responderam à postagem, muitas delas fazendo brincadeiras, mas algumas responderam de forma séria, o que despertou bastante interesse em Armin. Um dos interessados no caso conversou com Armin durante muito tempo. Segundo o canibal conta, essa pessoa queria que ele o matasse como se fosse um porco. Eles até marcaram um encontro, mas na hora H, a possível vítima desistiu. Depois disso, os dois conversaram, beberam algo e comeram pizza. Em outra ocasião, um italiano chamado Matteo fez uma proposta tão estranha que até o próprio Armin ficou espantado. Matteo queria que queimasse os seus testículos com um lança-chamas, martelasse seu corpo com pregos e alfinetes, enquanto ele era chicoteado até a morte. Segundo Armin, isso soava um pouco estranho para ele. Agora imaginem, se isso soou estranho para um canibal, pensem numa proposta dessa feita para pessoas normais. Armin recebeu muitas propostas. Analisou várias e finalmente, em fevereiro de 2001, ele conheceu um homem chamado Bernard Brands. Os dois começaram a conversar, trocar e-mails, conversar em fóruns da Deep Web. Pois bem, meus queridos, agora vamos começar com a parte pesada. Então, tirem as criancinhas da sala. No dia 9 de março de 2001, em uma sexta-feira à noite, Armin Meiwes estava ansioso por causa de digamos assim, encontro que teria naquela noite.
Quando Brandes chegou na casa de Armin, os dois logo conversaram e tiveram relações sexuais. Depois disso, Armin deu cerca de 20 comprimidos para Brandes, com o objetivo de dopá-lo. Brandes rapidamente adormeceu e Armin então começou a colocar seu plano em ação. Lembrando que Armin tinha o consentimento de Brandes. Os dois tinham combinado de comer o seu órgão genital juntos. Armin cortou o órgão de Brandes com uma faca e enfaixou a ferida para tentar estancar o sangramento. Depois que Brandes acordou, os dois tentaram comer o órgão juntos, mas não deu muito certo. A carne era muito dura e difícil de mastigar. A solução que eles arranjaram foi fritar o órgão para então eles cometerem o canibalismo. Quando eu li o depoimento de Armin, eu não acreditei no que estava vendo. Ele afirmou que se distraiu ao cuidar de Brandes e acabou deixando a carne queimar. O resultado? Eles deram o órgão de Brandes para o cachorro. Se vocês acham que essa é a pior parte da história, esperem então até escutar o que eu vou contar agora. Depois de dar a carne para o cachorro, Armin colocou Brandes em um banho quente a fim de deixá-lo sangrar. Enquanto ele sangrava, Armin simplesmente ficou lendo um livro de Star Trek. Essa situação durou cerca de 3 horas. Mais ou menos 4h15 da manhã, Armin resolveu colocar seu segundo plano em ação. Com Brandes já enfraquecido por causa do sangramento, ele foi levado para o Slaughter Room, que em português significa quarto do abate, ou algo assim. Armin, então, esfaqueou Brandes várias vezes na garganta, pendurou o corpo em um gancho de carne e começou a esquartejá-lo. Ele gravou todo o processo, cada detalhe, em uma fita de algumas horas de gravação. Armin adorou esquartejar e empacotar o corpo de Brandes. Porém, para ele, a verdadeira emoção surgiu quando ele começou a comer as partes do corpo. Armin disse que seu prazer era comer o corpo de alguém que ele conhecia e gostava. Mesmo com a relação com Brandes tivesse sido curta, eles tiveram relações sexuais. E, de certo modo, Armin gostava de Brandes, mesmo que de uma forma estranha. A experiência não só satisfazia a fantasia de Armin, como também criava um tipo de conexão com sua vítima. Ao comer as partes do corpo de Brandes, Armin relatou que foi capaz de sentir prazer, tanto emocional quanto sexual, e que isso lhe deu uma sensação de bem-estar. Meu Deus. E aí, você sentiu o estômago embrulhar? Até eu, que sou acostumado com crimes como esse, fiquei algumas noites sem dormir. Você se lembra do filme O Silêncio dos Inocentes, onde Hannibal Lecter prepara um jantar com a carne de sua vítima? Pois é. Armin fez algo parecido. Ele arrumou uma mesa com velas, um bom vinho e, é claro, pratos feitos com carne humana. Segundo Armin, nesse primeiro jantar, ele escolheu um pedaço das costas de Brandes, pois esse seria algo bem parecido com um bife de alcatra. O prato foi preparado com batatas e brotos, e segundo Armin relatou, a carne tinha sabor de carne de porco, porém um pouco mais forte. Como Armin tinha armazenado o corpo de Brandes no freezer, ele passou alguns meses comendo a carne do seu amante. Dentro de mais ou menos 10 meses, Armin consumiu cerca de 20 quilos de carne, sempre temperando as partes do corpo com azeite e alho. Os restos do corpo se tornaram um problema para Armin. Os ossos ele tentou moer para fazer farinha. Já os dentes e os órgãos não comestíveis foram enterrados no jardim da sua casa. Quando a carne de Brandes finalmente estava acabando,
Armin resolveu procurar uma nova vítima. Ele voltou a fazer posts na Deep Web e encontrou um estudante universitário que respondeu a um dos seus posts. Porém, o estudante ficou chocado quando descobriu que Armin não estava brincando. Ele disse que realmente queria comê-lo e mostrou detalhes perturbadores de quando tinha matado e comido Brandes. O estudante não pensou duas vezes e acionou as autoridades. Armin foi preso em dezembro de 2002. Ao invadir a sua casa, a polícia encontrou partes do corpo de Brandes e até o vídeo da sua morte. Essa fita, inclusive, foi crucial para incriminar Armin. No seu julgamento, os jurados viram cerca de 20 minutos do vídeo e muitos tiveram que procurar terapia para tentar esquecer as imagens horripilantes do assassinato. O vídeo foi considerado perturbador demais para ser exibido e foi armazenado em um depósito da polícia para não vazar para a imprensa. Relatos dizem que o vídeo tem cenas de sexo e conversa entre os dois homens, assim como todo o processo para matar Brandes. No dia 30 de janeiro de 2004, Armin foi condenado por homicídio e sentenciado a 8 anos de prisão. Quando essa sentença saiu, eu fiquei indignado. Eu me lembro que estava de férias com minha família no Nordeste do Brasil. E fiquei me questionando, como pode um canibal receber apenas 8 anos de prisão? E se eu contar para vocês que naquela época o canibalismo não era crime na Alemanha? De certa forma, o único crime que Armin cometeu foi ter matado Brahms. Armin foi acusado de assassinato com o propósito de prazer sexual e perturbar a paz dos mortos. A defesa alegava que a vítima tinha concordado em ser morta e comida, e por isso ele não poderia ser acusado. Mas em abril de 2005, o tribunal voltou atrás e ordenou fazer um novo julgamento. No dia 10 de maio de 2006, finalmente a justiça foi feita. Armin Meiwes, o canibal alemão de Rotenburg, foi sentenciado à prisão perpétua por ter matado Brandes. O mais curioso sobre Armin é que ele nunca negou nenhum dos seus comportamentos canibais e parecia arrependido por ter cometido o crime. No julgamento, ele disse que qualquer pessoa que queira cometer canibalismo deve buscar um tratamento. Baseado em seus conhecimentos, ele também disse que suspeitava que existiam pelo menos 800 canibais na Alemanha. Por mais louco que isso possa parecer, ele se tornou vegetariano depois de ser preso. Essa foi a história do canibal de Rotenburg. Caso que eu não tive participação, mas que acompanhei cada detalhe da investigação e do julgamento. Por hoje é isso, mas te espero no próximo vídeo para te contar mais um caso. Tchau!